Beleza, já entrego o microfone. Só para vocês conhecerem um pouquinho mais, é uma startup que promete facilitar a contratação de desenvolvedores e profissionais de tecnologia. A palestra que o pessoal trouxe é principais desafios e oportunidades na contratação de profissionais de tecnologia. É verdade, eu ouvi agora, semana passada, estava num encontro, que até 2025 vão faltar 500 mil profissionais no Brasil de tecnologia. Meu pai do céu. Bom, com vocês. Boa. Boa, obrigado. Bom dia, gente. Vamos, enquanto está colocando os slides aí, queria agradecer a presença de todo mundo, dos palestrantes, né? Evento feito em tempo recorde, né? Pô, muito legal a gente conseguir colocar tanta gente aqui hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais, está faltando umas palavras aí, mas tudo bem, principais desafios e oportunidades na contratação de talentos de tecnologia, né? Como a gente já falou aqui, eu acho que... Obrigado. Tem muita gente contratando, eu acho que quase todo mundo aqui provavelmente está com dificuldade ou com desafio de contratar e reter profissional. É um tema super em alta e a gente quer falar um pouquinho da nossa visão, do que a gente acredita que está acontecendo com o mercado e de algumas ideias da gente resolver esses problemas que a gente está enfrentando. É um papo rápido, então a gente vai ficar aqui depois do evento. Quem quiser tirar dúvida, trocar ideia, a gente está super à disposição. Beleza? Rapidamente sobre a gente, eu sou o Gabriel, sou CEO da Easy, trabalho com tecnologia há mais ou menos 10 anos, comecei minha carreira como dev, virei líder de tecnologia, líder de projeto, e hoje toco estratégia aí junto com o Júnior. Bom dia aí, pessoal. Eu também comecei na área de programação, depois passei ali por liderança de projeto, gerente de projeto, head de pessoas, e hoje sou o head de operações na Easy Devs. Boa. Resumidamente sobre o que a Easy faz, a gente fornece a infraestrutura para talentos de tecnologia conseguirem alcançarem carreiras de alto crescimento e, consequentemente, a gente ajuda as empresas a conseguirem esses talentos em 72 horas. É isso que a gente faz, bem resumidinho aqui, tá? É para lá que aponta, né? Aí, boa. Júnior, quer contar a história do Bruno aí? Boa, vamos lá então, pessoal. Passa. Bom, pessoal, esse aqui é o Bruno. Ele é o primeiro personagem da nossa história aí hoje. O Bruno ele é head de tecnologia, acabou de ser contratado pela SpaceU, provavelmente vai ter que trabalhar presencialmente, né? E ele chegou aqui com um grande desafio, que é contratar 50 pessoas de tecnologia nos próximos meses, né? E aí, nessas vagas, a gente tem programadores de back-end, front, analista de qualidade, DevOps, enfim. Bem o cenário de quem tem aí empresas com grandes equipes de tecnologia, né, vocês devem conhecer, a gente está sempre tendo um monte de vaga aberta dos mais diversos profissionais. Bom, tanto o Bruno quanto a empresa ali, eles estão super confiantes, né? O Bruno é uma pessoa que já tem um vasto conhecimento na área de recrutamento e seleção, conhece todas as boas práticas e tal. E a empresa ofereceu para ele ali várias ferramentas, né? Então, ali o Bruno, mais ATS, Marketplaces, LinkedIn Premium, igual a sucesso. Acho que o texto ali não pegou, mas enfim. Mas não é bem assim que acontece, né? Na prática, é bem mais difícil do que isso. Bom, aqui a gente sabe que o Bruno, com certeza, tem uma equipe ali que está ajudando ele a fazer esse recrutamento todo. Então, o pessoal vai lá, monta aquelas listas de hunting com todos os possíveis candidatos para as oportunidades em aberto. E o Bruno começa ali a mandar as mensagens, né? Então, ele vai ali, manda mais outras mensagens, manda dezenas de mensagens, dependendo da ferramenta que usa, até centenas de mensagens por dia, mas ele vai ter pouquíssimas respostas, né? Pessoal, até falando, tem alguns efeitos aqui que não estão pegando, que acho que foi na hora da conversão, mas... apareceu. Boa. Vamos lá. Tecnologia é muito complexa, né? Nunca funciona quando a gente precisa, mas, enfim. Então, dessas pouquíssimas respostas que o Bruno vai responder, né, desses devs que vão chegar a responder o contato dele, ainda vai ter muita negativa, né? Então, deve falando, putz, esse desafio não faz sentido para mim, estou feliz na empresa que eu estou hoje, não estou querendo mudar agora, o salário não é interessante, enfim. Mas algumas pessoas vão responder, né, ao Bruno positivamente para seguir no processo. Só que essas pessoas, quando elas entram nesse processo, elas encontram esse processo seletivo, né, que é um funil ali exemplificando. Então, a gente tem empresas hoje que realmente fazem várias etapas ali, né? Fit cultural, teste técnico, entrevista com o head, time, enfim. E o que acontece? Como a gente tem esse funil com várias etapas, né, um funil mais longo, a gente tem isso aqui, muitas desistências, né? Aí o dev desiste simplesmente porque hoje os devs estão fazendo 2, 3, 4 processos seletivos ao mesmo tempo. Então, a empresa que responde mais rápido, ele acaba aceitando.
Ou ele desiste porque o processo é muito longo, desiste porque ele não quer fazer o teste técnico, enfim. Então, a gente tem ali uma perda lá no começo do funil e depois aqui também das pessoas que vão desistindo durante o processo. Mas, enfim, a gente consegue chegar a uma contratação, né? Bom, mas aí a gente tem esse outro problema aqui. A gente tem esse dado de que 37%, existe uma taxa de 37% de turnover nos primeiros 3 meses dos profissionais de tecnologia, porque hoje eles estão trocando de empresa muito rapidamente. E aí a gente tem que entender que esse turnover ele é extremamente difícil para o time de recrutamento por 2 motivos. Um, que esses profissionais que eles estão contratando agora, pode ser que saiam dali 3 meses da empresa e essa vaga volte a ficar aberta. Então, eles têm as vagas de expansão dos times de tecnologia e também as vagas de substituição, que é as pessoas que já trabalhavam na empresa e começam a sair e trocar de empresa. Isso aqui é a forma que a gente chama aí de um ciclo vicioso de recrutamento, né? A gente, ali, às vezes, tem o hunting sem direcionamento, muita evasão durante o funil, né, que as pessoas vão desistindo do processo, contratações erradas, porque o que acontece é que, às vezes, o time de recrutamento tem uma vaga ali aberta há 3 meses, e ele até identifica que aquele profissional de tecnologia não é a melhor opção, mas ele precisa fechar aquela vaga. Então, ele acaba contratando uma pessoa que não se adapta à cultura da empresa, ou não se adapta ao desafio técnico, e ela acaba saindo. Isso ajuda a manter esse ciclo vicioso, que acaba no turnover. Bom, e aí, se a vida do Bruno é tão difícil assim, né, que ele é o recrutador, ele é um lado ali do nosso problema, a vida dos talentos de tecnologia deveria ser muito fácil, né? Não vai pegar aqui também? Pegou. Só que não é isso bem que acontece, né? Então, agora o Gabriel vai apresentar para vocês a Luana, que é um outro personagem aí da nossa história. Boa. Bom, gente, a gente contou a história aqui do Bruno, né? E quando a gente pensa em recrutamento e seleção, quando a gente pensa sobre o problema de tecnologia, né, a gente sempre pensa pelo lado das empresas. Falta de mão de obra qualificada, né? Falta de talento de tecnologia. E, de fato, existe, né? O que o Ivan, a Rose falou, estima-se 500, 800 mil profissionais de déficit até 2030, e, se a gente for extrapolar para o mundo, vai faltar 88 milhões de pessoas até 2030. É um problema real. Só que muita gente, que a gente chama de problema invisível, por conta dessa quantidade de demanda, ninguém olha para o lado do talento, porque acha que está tudo bem, tem plano de emprego, está muito legal. Só que a gente vai contar a historinha um pouquinho da Luana para provar que não é bem assim que funciona. Tá? Vamos lá. A Luana ela é uma pessoa que trabalha numa startup da moda, aqui está super bem remunerada, tal, mas ela está infeliz no seu momento atual e ela resolveu que chegou o momento de encarar o próximo desafio. A primeira coisa que ela pensou... Opa, estou estourando, mas tudo bem. A primeira coisa que ela pensou foi... Está todo mundo ouvindo? Pega esse aqui. Aqui melhorou. Boa. A primeira coisa que ela pensou foi, vai ser fácil, né? Recebo um monte de mensagem, do Bruno, inclusive, eu vou conseguir escolher facinho e entrar numa empresa, vai ser bem legal. Só que a primeira coisa que ela percebeu é que essas mensagens que chegam até ela não tem nada a ver com a carreira dela, com o que ela está buscando, porque ninguém sabe, né? Então, o Bruno mandou lá, adorei um monte de coisa generalista, né, que o Júnior falou, a Luana também, a Cristina também, a Giovana também. Então, ela recebe, sei lá, ela começou a perceber que 70% a 80% das mensagens que ela recebe no LinkedIn, de prospecção, não tem nenhum fit com ela. Aí ela decide o quê? Bom, eu mesma vou procurar as vagas por minha conta, né? Vou abrir o LinkedIn, abrir as plataformas de vaga, e que ela encontra muito marketing, muita informação que é legal, mas nada de fato que ajuda ela a tomar uma decisão. Então, qual seria o único jeito dela conhecer de fato uma empresa na hora de tomar uma decisão? Participar do processo seletivo. E aí que entra outro problema. Na hora que ela vai participar do processo seletivo, ela encontra o mesmo funil que o Júnior falou. Então, ela tem lá 6, 7 etapas para participar, para conhecer uma empresa. Isso é extremamente complexo, porque ela vai ter que gastar lá, em média, a gente está jogando um pouquinho para baixo, né? Em média, um processo seletivo demora de 6 a 8 horas. Então, se ela quiser conhecer 10 empresas, ela vai demorar de 60 a 80 horas para conhecer essas empresas. É humanamente impossível. Ela não tem banda de conhecimento para conhecer essas empresas. Que é um pouco do que o Ivan falou também para comprar, né, um serviço de tecnologia. Não tem como. Então, o que ela faz? Ela escolhe ali 3 ou 4 empresas que têm mais ou menos um branding legal e ela começa a participar do processo seletivo. O que acontece? Ela começa a desistir, porque começa a pedir teste técnico, começa a pedir um monte de coisa, ela fala, não faz sentido para mim. O que acontece, de novo, ela vai e começa, em vez de procurar a melhor empresa para trabalhar, ela entende que ela vai ter que encontrar a melhor empresa dentro das opções que ela tem. Só que isso não está relacionado com a carreira dela, não está bem o que ela buscava. E o que acontece? Quando ela entra numa empresa,
ela se frustra. Primeira coisa, ela, na verdade, ela entende que ela entrou numa empresa que era minimamente melhor do que ela estava na anterior. Então, primeiro, ela descobre que a cultura que venderam no processo seletivo não era bem o que ela encontrou. Segundo, a expectativa de crescimento que ela tinha sobre a carreira dela começa a ser um pouco diferente, e o desafio técnico também completamente diferente. Então, o que acontece? A Luana faz parte da estatística de 37% de turnover. Ela encontrou uma empresa que não era bem legal, e ela não tem nada por que não continuar fazendo o processo seletivo. Ela vai para a próxima, e vai para a próxima, e vai para a próxima. Isso acontece por quê? Porque ambos os lados do mercado, tanto a empresa quanto os talentos, estão viciados em tomar decisão de curto prazo. Um recrutador, uma recrutadora, uma pessoa que precisa fechar uma vaga, ela precisa fechar uma vaga o mais rápido possível. Em média, o mercado demora 77 dias para fechar uma vaga, né? E aí ela vai ter o turnover, então ela precisa fechar, precisa fechar. E o talento, ele quer sair da próxima empresa para ganhar mais, ou seja, ter outro desafio, etc. O que acontece? Ambos ficam tomando decisões de curto prazo que pioram o resultado deles no futuro deles mesmos, né? Isso está acontecendo. Relação muito transacional e pouco de longo prazo. É isso que a gente visualiza, beleza? Mas, tá bom, a gente falou de bastante coisa triste aqui, que já todo mundo está sabendo bastante. Como a gente resolve, né? O que a gente tem que fazer para começar a mudar isso? Bom, pessoal, então aqui, a primeira coisa não está indo mais, beleza? Foi. Bom, pessoal, então a primeira coisa aqui, a gente tem, de um lado, os processos seletivos, as práticas de mercado, as ferramentas, enfim, que com certeza são extremamente importantes para te ajudar a contratar um profissional de tecnologia, né? Sem isso, a gente não ia conseguir fechar nenhuma vaga. E, do outro lado, a gente tem os profissionais de tecnologia, né? As pessoas que estão passando pelo nosso processo seletivo. Então, assim, como eu falei ali, as ferramentas, obviamente, elas vão ajudar, as práticas que a gente tem de mercado vão ajudar, mas a primeira coisa que a gente precisa pensar é começar a ter um foco genuíno no indivíduo, mais do que o processo, né? Então, ali, a gente tem que realmente, a primeira coisa é entender bem o momento de carreira da pessoa, né? Como o Gabriel falou, às vezes a pessoa, a sua empresa não é o melhor lugar para ela estar, de acordo com o que ela tem expectativa de carreira naquele momento. Então, se ela entrar na sua empresa, se ela for contratada, provavelmente em 3 meses ela vai sair, porque ela vai ver que não faz sentido com o que ela espera, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o que a pessoa está querendo para a carreira dela, o que faz sentido para ela, e como que a gente pode contribuir com isso, como que a gente pode ajudar isso para que seja uma relação mais de longo prazo e não só transacional, como o Gabriel falou. Foco na relação ganha-ganho. É óbvio que a pessoa que você contrata ela tem que contribuir bem para o seu projeto, né? Ela tem que atender as expectativas técnicas, ela tem que entregar as demandas no tempo que é necessário, mas a empresa também precisa contribuir com essa pessoa, né? Se for só um lado que estiver ganhando nessa situação, essa conexão não vai durar muito tempo, né? E ali, como o Gabriel falou, mais relações de longo prazo do que transacionais, né? Eu falei um pouquinho lá atrás também que o que acontece a gente tem ali o time de recrutamento tem uma vaga aberta, tem um monte de candidatos, chega a colocar 300, 500 pessoas no topo do funil para conseguir fechar uma vaga. Então, muitas vezes acaba escolhendo da mesma forma que o candidato escolhe a empresa que, na verdade, às vezes não é a melhor opção para ele, mas é a menos pior. O time também faz isso. O time de recrutamento às vezes escolhe a que ele deve, não é o melhor, não é o que atende a tudo que eles precisam, mas eles escolhem o menos pior que está dentro do processo deles, porque eles precisam fechar uma vaga. Boa. Indo para a parte prática aqui, gente, resumidamente também, porque a gente tem pouco tempo, a gente não quer ficar dando muito aqui, são conceitos que provavelmente vocês conhecem, mas o primeiro deles aqui, que a gente pode resolver, é always hiring, né? Como a própria tradução diz, está sempre contratando. Quando você abre uma vaga, você usa um mecanismo de vaga, você já contribui para uma relação transacional. Você contribui para uma relação do tipo, eu preciso fechar uma vaga para ontem, eu preciso abrir job description, etc. Isso já é ruim. Você não consegue pegar pessoas que não estão procurando, não estão no momento de procurar outro trabalho, etc. Isso também dificulta. Outro ponto também, hoje está super na moda, é o employer branding, né? O employer brand, basicamente, resumidamente, é você mostrar para as pessoas como que você se importa com as pessoas que estão dentro da sua empresa. Muito importante ser genuíno, né? As pessoas têm que entender e olhar aquilo e entender verdade, né? Falar, putz, isso aqui faz sentido. Se eles se importam tanto com a empresa, com as pessoas que estão lá dentro, eu quero estar lá também. E aqui, Candidate Experience, também dentro de Employer Branding,
está muito relacionado ao processo seletivo. Né? Você tem empatia sobre o processo seletivo. Eu duvido você abrir o LinkedIn e não ver uma pessoa reclamando agora e não ver uma pessoa reclamando de processo seletivo extenso. Né? Às vezes a empresa tem lá um teste de ética, nem sabe para que serve, nem sabe como que ajuda e causa 40% de evasão no funil. Né? Tem empatia com as pessoas que estão fazendo processo seletivo, principalmente relacionado à tecnologia, né, para olhar o que faz sentido de fato no perfil, no meu processo e como que eu consigo gerar mais valor para essas pessoas enquanto processo seletivo. E, por último, né, tem o Developers Relations, que é um termo muito utilizado lá fora. Empresas lá fora que precisam contratar dev têm um mecanismo de comunicação com esses devs, que chama DevRel. Lá tem um nicho de mercado diferente, que eles chamam, além do B2C, é B2D, né, que é o Business to Developer, muito legal, recomendo olhar. E o último, Turf Dirty, que é do Reid Hoffman, no livro The Alliance, muito legal também, que fala sobre criar relações com as pessoas mais do que processo seletivo. Beleza? Por último, para acabar aqui, gente, a gente não combinou, mas acho que quase todo mundo falou disso aqui. O mais importante do que conceito, ferramenta, qualquer coisa, é a capacidade de adaptação e aprendizado com quem vem, aplicar o Lean, aplicar o ágil, também no processo seletivo. Beleza? Quem quiser construir o futuro do trabalho com a gente, esse é o QR Code que fala com a gente, mas a gente vai estar aqui também para trocar ideia. Obrigado.